Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Vamos ler em 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. O texto diz: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Então, esse texto aqui, ele enfatiza muito, né, sobre os nossos pecados, que nós devemos nos arrepender, né? A mensagem que vem de Deus para nós é que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão todos os dias, né? Às vezes a gente acha que não pecou, todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia devemos fazer essa oração: Senhor, perdoa meus erros, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados. E Ele vai nos ouvir e Ele vai saber o desejo do seu coração, que você está falando, pedindo perdão para Ele dos seus pecados de todo o seu coração. Né? E o apóstolo Paulo, ele ensina a gente ao arrependimento, especificamente aquele que é segundo Deus, é fundamentalmente para a salvação e para uma mudança de vida. Ele enfatiza também que esse arrependimento, acompanhado de tristeza, leva à remissão de pecados e à reconciliação com a nossa vida com Deus. Né? Então, quando nós pecamos, a nossa alma se entristece, o nosso espírito se entristece, né? Porque Deus, ele é luz e não há trevas em Deus. Deus é luz. Se Deus é luz, nós temos que manter a nossa comunhão com Ele, né? Deus não habita nas trevas. Deus, ele, se nós falarmos para Deus que nós não estamos pecando, estamos mentindo para nós mesmos e principalmente para Deus, né? Então, que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus, que nós possamos rever, né, o que a gente precisa se arrepender, o que a gente precisa mudar. Não adianta a gente se arrepender e não ter mudança de vida. Nós precisamos, né, se arrepender e mudar de vida. Então, vai 3 coisas aí, 3 passos para a gente manter, né, o nosso arrependimento e a gente lutar, né, para que todos os dias a gente possa errar menos, pecar menos, para ter essa comunhão com Deus. Primeiro, a gente reconhecer que nós pecamos, né? O reconhecimento é fundamental, que nós pecamos, que nós erramos, para que haja o arrependimento verdadeiro. Segundo, sentimento de tristeza e arrependimento, né? É igual eu disse, quando nós erramos, quando nós pecamos, a nossa alma imediatamente entristece, porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Às vezes fala até para a gente não fazer, e a gente vai lá e faz, e aí causa a tristeza. Quando causa tristeza e a gente se arrepende, é porque a gente está verdadeiramente se arrependendo de todo o nosso coração, né? E o terceiro passo que a gente precisa ter
é a decisão de mudar e buscar a restauração em Deus. Então, que nós, como cristãos, né, que os líderes também, os pastores, né, as pastoras, possamos pregar mais sobre arrependimento, porque Jesus está às portas, né? E as pessoas, nós precisamos muito de confessar o arrependimento, de confessar a Jesus os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês depois peguem em 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10 e faça essa reflexão na sua vida. O que está precisando de você se arrepender para que você possa levar uma vida em santidade a Deus? Deus abençoe.